O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, Felipe, eu acho que essa é a primeira vez que a gente pode analisar um discurso quase no tempo que ele ocorreu. Aqui a gente vai passar pelo Brasil, vamos dar um breve panorama de Davos também, né? Mas como todo mundo sabe, o Fórum Econômico Mundial desse ano foi aberto na terça-feira pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, num discurso que durou 6 minutos, tá? Inclusive... Como eu acho que, né, vocês, talvez alguns não tenham assistido, não sei, a gente tem como lê-lo na íntegra. Tá? Confesso que estou emocionado e me sinto muito honrado em me dirigir a uma plateia tão seleta. Hoje em dia, um precisa do outro. O Brasil precisa de vocês e vocês, com toda certeza, em parte, precisam do nosso querido Brasil. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Schwab. Né? Klaus Schwab é o presidente, né? O anfitrião do Fórum Econômico Mundial. Agradeço, antes de mais nada, o convite para participar desse fórum e a oportunidade de falar a um público tão distinto. Agradeço também a honra de me dirigir aos senhores já na abertura dessa sessão plenária. Essa é a primeira viagem internacional que realizo após minha eleição, prova da importância que atribuo às pautas que esse fórum tem promovido e priorizado. Essa viagem também é, para mim, uma grande oportunidade de mostrar para o mundo o momento único em que vivemos no meu país e para apresentar a todos o novo Brasil que estamos construindo. Nas eleições, gastando menos de $1 milhão e com 8 segundos de tempo de televisão, sendo justamente atacado a todo tempo, conseguimos a vitória. Assumiu o Brasil uma profunda crise ética, moral e econômica. Temos o compromisso de mudar nossa história. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias, que no passado apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas de que precisamos e que o mundo espera de nós. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheçam a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades e o nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nenhum outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce graças à sua tecnologia e à competência do produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre a preservação do meio ambiente e da biodiversidade com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Os setores que nos criticam têm, na verdade, muito a aprender conosco. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional e mudar essa condição é um dos maiores compromissos desse governo. Então, tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossas relações internacionais serão dinamizadas pelo ministro Ernesto Araújo, implementando uma política na qual o viés ideológico deixará de existir. Para isso, buscaremos integrar o Brasil ao mundo por meio de incorporação das melhores práticas internacionais, como aquelas que são adotadas e promovidas pela OCDE. Buscaremos integrar o Brasil ao mundo também por meio de uma defesa ativa da reforma da OMC, com a finalidade de eliminar práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia.
Vamos defender a família e os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida, à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos aqui porque queremos, além de aprofundar nossos laços de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem do mundo. Estamos de braços abertos. Queremos mais que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado. O Felipe leu aí numa velocidade 1,6, mais ou menos, com mais simpatia do que o mandatário brasileiro, porque se esse era o cartão de visita dele, ele parecia um robô lendo, né, o discurso, que não sei nem se foi ele que escreveu ou participou da elaboração disso, mas, enfim, a repercussão internacional desse discurso foi negativa, né, Felipe? Então, porque, assim, o discurso, ele é muito bom se ele fosse a introdução. Porque o ponto aqui, assim, eu sei que vai ter gente encanando com questões político-partidárias, mas a grande questão é o seguinte, você tem um fórum econômico mundial em que você tem um presidente brasileiro como um dos grandes destaques, recém-eleito, depois de 3 anos ali de um governo visto como interino pelo resto do mundo, na qual a maior economia do mundo está ausente, né? Não teve delegação dos Estados Unidos, como a gente mencionou no programa passado, no qual boa parte das economias europeias não estão falando o mesmo idioma, porque não sabem como vai ser o futuro do Brexit. O Macron não estava presente por conta dos coletes amarelos. Você tem lá o bloco dos eurocéticos em contraste a Merkel. Você tem a guerra comercial entre China e Estados Unidos. E nesse caso, pela falta dos Estados Unidos, a China, né, não tinha ali como promover, digamos assim, grandes acordos. Então, o Bolsonaro, ele tinha tudo para ser o grande centro das atenções. E ele foi o grande centro das atenções. Seja positivo, seja negativo. E ele decepcionou. A questão é essa. A questão é que as circunstâncias todas colaboravam para o Bolsonaro ser o grande centro das atenções. Aí o nosso ouvinte pode virar e falar, mas, por exemplo, no discurso dele, qual foi o problema? Como eu disse, foi uma ótima introdução. Ele falou de muitas coisas eleitorais, ele falou de coisas que não são pertinentes ao Fórum Econômico Mundial. E nessa questão eleitoral, dá a impressão de que ele ainda está em campanha. Fizemos uma campanha com menos de $1 milhão e tal. Aí, vamos defender os verdadeiros direitos humanos. Sim, é tipo quando você revisa um artigo, sabe assim, quem disse? Tipo, referência. O que é verdadeiro direitos humanos? Vamos defender o direito à vida em relação à questão do aborto, que não é uma questão muito pertinente ao Fórum Econômico Mundial. Não estou dizendo que a discussão sobre aborto não é pertinente. Você está num fórum que é basicamente um centro com empresários, com líderes de países, com ministros de economia. Então, quando ele fala assim de atrair pessoas para o turismo, ok, ótimo, mas ele não falou nenhuma medida concreta. Quando ele fala de, vamos abrir a economia, o meu ministro Paulo Guedes vai abrir a economia e vai colocar no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Como? Fazendo o quê? Tipo, o ponto aqui é o seguinte, o Bolsonaro tinha meia hora, inicialmente eram 45 minutos, só que por conta ali de agendas foram cortados para meia hora os discursos. Ele tinha meia hora para ser o centro das atenções de 85% do PIB mundial, quase, ali, pensando em todo mundo, talvez um pouco menos por conta da ausência dos Estados Unidos, essa conta normalmente é assim nos Estados Unidos. E desses 30 minutos ele usou 6 para fazer, digamos assim, uma carta de intenções. Ele falou, olha, vou fazer isso, isso, isso. Agora, como? Como a comunidade internacional ali pode cooperar? Não falou. E ele abriu esse ponto. Vamos buscar integrar o Brasil ao mundo, procuramos nossas relações comerciais, nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios. Quais ações
Esse é o ponto. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Você pode usar esse caso aqui, por exemplo, e dar um exemplo de algo bem sucedido. Como já ocorre no Brasil nesse sentido, nesse outro. Em relação ao turismo, né, que ele bateu bastante, né, nessa tecla, ele fala, vamos investir pesado na segurança, mas tão somente isso, como se... Infraestrutura. Justamente. Eu acho que o que mais afasta os turistas do Brasil é a falta de infraestrutura. Então, por exemplo, ele virar e falar, olha, vamos melhorar a infraestrutura do turismo com um projeto para modernizar 10 aeroportos internacionais no Brasil. Ou a criação de novos modais, que foi algo que a gente bateu nessa tecla no passado. Foi muito slogan e pouca substância. E uma substância, muitas vezes, é claro, repetindo até, é enviesada para um discurso interno. Então ele virar e falar, não, pela primeira vez na história formada uma equipe de ministros competentes, porra, irmão, você acha que a história começou ontem? Entendeu? Assim, tipo... E acaba roubando o slogan que ficou famoso com Lula, né? Nunca antes na história desse país. E assim, desmerece, assim, todos os outros governos. Todos. Inclusive dos militares. Inclusive dos militares, que ele tem tão autoestima, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, o Paulo Guedes, né, que é talvez o principal ministro dele, né, tão falado por ele e tal. Se você pegar antes do Paulo Guedes, você tem ministros da economia, da fazenda, para todos os gostos e com atuações elogiadas. Henrique Meirelles, Palocci, Armínio Fraga, Delfim Neto, sabe, Rui Barbosa, sabe, se bem que o Rui Barbosa ele é mais elogiado como jurista do que como ministro, né, como ministro ele fez lá o encilhamento e tal, mas enfim, o fato é exagero para consumo interno. Hipérbole, né? Tanto que quando o próprio Schaub, né, o próprio anfitrião, depois tentou fazer perguntas mais específicas, mais aprofundadas, e o Bolsonaro basicamente repetiu essa linha geral, essa tônica geral. Não, e outra impressão que fica também, Felipe, até pela duração do discurso, é que parece que ele queria depois viralizar esse discurso pelo WhatsApp. Pelo formato, dá para você compartilhar aí um áudio de menos de 7 minutos. Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo fala aqui no Brasil e fora do Brasil, e não estava presente, reforma da Previdência. Ele não falou uma vírgula sobre isso. Então, assim, o discurso de abertura dele foi uma ótima carta de intenções, foi uma ótima introdução. O problema é que ele acabou na introdução. Se vocês quiserem uma analogia, imagine que o professor de vocês vira e fala, olha, vocês vão ter que fazer uma apresentação aqui de meia hora para a classe. Tá valendo nota. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas vocês vão ter que fazer uma apresentação de meia hora. Imagina o que acontece se você fizer uma apresentação de 6 minutos. Entendeu? E é desperdício. Continuando nessa analogia, é como se ele fizesse essa apresentação de 6 minutos, vamos dizer, na qualificação dele. Quase isso. Porque esse era talvez o principal discurso que ele tinha a fazer nos primeiros meses de mandato. Sim, porque, vamos repetir, ele tinha tudo para ser, assim, o cara para sair de lá com... o Bolsonaro ter sido o cara, para usar a expressão do Obama lá com o Lula. E a defesa, vamos dizer assim, né, da tese ou da dissertação dele, vai ser na abertura da Assembleia Geral da ONU. Então ele tem tempo aí para trabalhar esse discurso. Eu não duvido que ele mande o Ernesto Araújo, por exemplo, que ele disse, o ministro vai uma política externa sem viés ideológico. Quando a gente já falou bastante disso aqui, é justamente o contrário, convenhamos, né? Aí o que aconteceu? Antes do seu discurso de abertura, eu cheguei até a falar disso no Twitter, o Bolsonaro almoçou ali no bandejão, né, do evento, né, numa fila de um buffet, e comeu um sanduba e batata. Tá? Tipo, se ele fez isso para parecer um homem comum que está cortando gastos ou tal, não adianta muito, porque assim, só as estadias no hotel, um hotel bastante luxuoso, e não tô criticando isso, porra, o cara é presidente do Brasil, não dá pra querer que ele fique num barraco,
Ele estava no mesmo hotel que o George Soros, inclusive. Ó, não existe coincidência. Mas assim, se for para bancar o homem popular, não adianta de nada. É um Jânio 2.0. E segundo, é uma oportunidade desperdiçada de ter um encontro, seja com anfitriões, seja com investidores, seja com outras lideranças. Teve gente que falou, não, mas veja bem, o almoço... Aí teve duas observações. Algumas pessoas falando, não, mas o almoço foi antes da abertura inicial. Foi, mas ele já estava lá, ele estava lá desde o dia anterior. Inclusive, por questão de fuso horário, viagem, cansaço da viagem, ele tem uma questão de saúde, inclusive, pertinente, mas ele já estava lá em Davos. Então, assim, não custava nada você marcar um almoço de trabalho com algum representante, alguma liderança, ou até mesmo entre sua própria equipe, sei lá. E segundo, aí teve gente que mandou foto do jantar, né, em que no jantar oficial de abertura ele estava na mesa do anfitrião, né, com o CEO da Apple e tudo mais. Ao lado dele estava o nosso ouvinte Felipe Martins, que hoje é assessor de Relações Internacionais da presidência, e é meu xará, Felipe com I, tá? Inclusive o nome correto, um abraço para ele. E jantar e almoço são refeições diferentes, tá, gente? Pra quem mandou essa foto. Ele estava no jantar oficial, ok. E ele, inclusive, falou durante o jantar oficial, falou basicamente a mesma coisa que ele falou no discurso de abertura. Então, assim, o almoço já foi uma oportunidade perdida. Aí o discurso de abertura foi outra oportunidade perdida, que também não gerou, digamos assim, né, uma repercussão interessante. A repercussão foi extremamente morna no cenário internacional, especialmente na imprensa internacional. Tá? Foi morna. A questão é essa. E o ponto é, ele tinha tudo para não ser morno. Mas vamos pegar a Merkel. A Merkel é chanceler da Alemanha desde o Kaiser Guilherme II já. Tá há 200 anos lá. A Merkel falar em abertura de Davos e ser morno, tudo bem. Todo mundo já sabe quem é ela, todo mundo já conhece ela, todo mundo sabe o que ela vai fazer, sabe o que ela pensa, sabe como ela encara a questão da União Europeia. Agora, o Bolsonaro, ele estava ali como, usando uma expressão, né, que depois virou uma banda, mas como New Kid on the Block. Tipo, vamos ver qual é a desse cara aí. Bolsonaro, porra, você foi eleito aí, fala aí pra nós o que você tem pra dizer. E ele vai lá, fala 6 minutos, uma coisa extremamente protocolar, e todo mundo fica olhando pra cara do um do outro, tipo, só? Foi isso? É isso? É mais ou menos, essa é a crítica, entendeu? Foi uma ótima introdução, mas parou na introdução. Aí, pensando na a agenda oficial do Bolsonaro, tá? Ele abriu o discurso no dia 22, às 15h30. Aí, às 17h15, ele teve uma reunião do Conselho Internacional de Negócios, que é o principal fórum de Davos. E às 20 horas do dia 22 teve o jantar, né, oficial, o jantar com o anfitrião. Inclusive na mesa estava também um presidente suíço. Eu falo um presidente suíço porque a Suíça tem uma presidência rotativa, né? Aí no dia 23, às 13 horas, ele teve um almoço de trabalho com executivos. Às 14h05, ele teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro da Itália. Às 14h30, com o presidente da Suíça. Às 17h, com o premier do Japão, Shinzo Abe. Às 18 horas, participou do evento Diálogo Diplomático. E às 20 horas, jantar com chefes de Estado de países latino-americanos, em que certamente Venezuela foi um dos temas principais da conversa, né? Nesse segundo dia aqui, eu destaco o encontro com Shinzo Abe, porque eu acho que se tem um país que tem um espaço para melhorar relações comerciais e de investimentos com o Brasil, é o Japão. Até porque o Japão, nos últimos anos, passou ali por um retrocesso, especialmente no governo Dilma. Dilma cancelou viagem em cima da hora para o Japão, a Dilma deixou o príncipe japonês esperando aqui em Brasília, né? Todos aqueles casos que quem nos ouve talvez se lembre. E aí, no dia 24, né, vulgo hoje, às 8h45 da manhã, ele teve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte. Às 9h30, com o premier da República Tcheca, Andrej Babis. Às 10h30, com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Às 11h20, com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko. Às 12 horas, almoço de trabalho. Às 14 horas, presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Às 14h30, presidente da Colômbia, Ivan Duque, certamente falando da Venezuela. E 18h10, partiu de Zurique,
né? E às 22h50 partiu de Las Palmas, né, onde fez escala, para Brasília, vai chegar em Brasília agora de manhãzinha na sexta-feira. Nesse segundo dia, eu destaco positivamente o encontro com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na qual o Brasil faz parte do BRICS, faz parte do IBAS. S de África do Sul. Porque é inglês. Porque é inglês. E só que é curioso notar que ele se encontrou com o premier da República Tcheca e com o presidente da Polônia. Que, assim, com todo respeito à riquíssima história desses países, pensando em relações com o Brasil... E comerciais... não são prioridade. É notadamente uma escolha ideológica. Uma agenda política. Sim, uma agenda política, de governos nacionalistas, anti-imigração. Ele discutiu imigração com o premier da República Tcheca. Tipo, para começar, a República Tcheca e um país americano vão partir de premissas completamente diferentes sobre imigração. Segundo, a República Tcheca faz parte da União Europeia. É um cenário completamente diferente. Sabe qual é o assunto em comum que tem entre Brasil e Tchequia em relação a imigrantes? Os tchecos que vieram para cá e os brasileiros que foram para lá. É isso. E aí ele se encontrou com o presidente da Ucrânia, né, o Poroshenko, que aí também tem uma questão de nacionalismo, uma questão ali no caso da Ucrânia anti-russa, mas é bom lembrar que Brasil e Ucrânia, eu não sei se eles chegaram a falar disso, mas Brasil e Ucrânia tem uma cooperação técnica relativamente grande, inclusive na área aeroespacial, né? A Ucrânia ia usar a base de Alcântara, por exemplo, né? Só que aí teve o acidente da base de Alcântara, que matou uma geração de cientistas brasileiros, e a Ucrânia também começou a ter reveses no seu próprio programa espacial. Lembrando que esses reveses, essa crise econômica no programa espacial ucraniano, junto com a treta com a Rússia, talvez explique como alguns motores de foguete ucranianos foram parar na Coreia do Norte, né, e sofreram engenharia reversa. Então, assim, foi uma agenda também bem morna, tá, com alguns destaques, repito, com o Shin... Ele deveria ter almoçado, passado um dia com o Shinzo Abe. Tá? E aí tem um episódio que eu acho que ilustra bem tudo isso que a gente está querendo dizer. Que foi o seguinte: ia ter uma coletiva, né? Ernesto Araújo, Paulo Guedes, Sérgio Moro e Bolsonaro, com a imprensa. Imprensa brasileira e internacional. Vamos frisar, Jair Bolsonaro passou pelo Fórum Mundial de Davos por 3 dias sem dar uma coletiva. Tá? Ele respondeu pergunta de imprensa, o repórter ali na cara dele, zona mista. Zona mista, metendo o microfone ali, falando: ô Bolsonaro, o que você achou de... Agora, esquivando. Agora, dar uma coletiva ele não deu. Ele deu, mas pra Record ele deu entrevista. Exclusiva. Né? Enfim, aí o que aconteceu? Ia ter essa coletiva com ele e os seus 3 ministros, 3 dos ministros que foram com ele, né? Também foi o Heleno, e aí a entrevista foi cancelada pela delegação brasileira 40 minutos antes dela acontecer, e os jornalistas só ficaram sabendo cerca de 10 minutos depois do horário previsto, né? E ficou todo mundo ali se entreolhando e falando: peraí, como assim? O cara deu cano na gente, não vai ter tal? Né? E, repito, tinha imprensa estrangeira ali também, não era só a imprensa brasileira. Sim, e ficou uma imagem sintomática, né? De uma foto... mesa de vídeo com o nome do presidente, dos seus 3 ministros e o vazio. Sim. Esse foi o cartão de visita da comitiva brasileira no Fórum Econômico Mundial. As cadeiras vazias. Aí o que aconteceu? Aí teve um assessor da presidência chamado Thiago Pereira Gonçalves, que disse para repórteres que o cancelamento se deu à abordagem antiprofissional da imprensa. Aí depois descobriram que esse Thiago Pereira Gonçalves ficava no Twitter xingando o Bolsonaro e que ele é petista e ele estaria ali como infiltrado na comitiva do Bolsonaro. Aí depois veio a versão de que o general Heleno disse que foi cancelada porque o Bolsonaro estava muito cansado, tinha que fazer ali um procedimento, né, por conta do seu ferimento e tudo mais. Aí teve gente dizendo que foi cancelada por uma série ali de motivos. Aí o que aconteceu? O Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, disse na Record que ele cancelou... Olha só, vou ler tudo aqui.
Recomendação médica de que eu tenho que chegar descansado domingo em São Paulo para que eu possa me submeter a uma cirurgia bastante complexa. Todo o meu abdômen será aberto novamente. Da última vez tomei 35 pontos, então não posso chegar cansado lá. Obviamente, o que nós podemos cancelar aqui, nós cancelamos. Essa coletiva, no meu entender, tendo em vista que foi tratado de forma pública, eu não tinha novidade para apresentar para a imprensa naquele momento. Aí, o que ele quis dizer com isso, que foi tratado de forma pública, talvez ele estivesse se referindo a eventuais perguntas sobre o filho dele, Flávio Bolsonaro, e o seu envolvimento, né, o seu suposto envolvimento, né, ali com questões de milícia, questão de grana no Rio de Janeiro. Isso daí é uma investigação criminal, a gente não vai meter o bedelho nisso, tá? Mas, primeiro, se ele cancelou por razões médicas, e seria um motivo legítimo, não tô aqui para julgar alguém que vai passar por uma cirurgia extremamente delicada no domingo, os ministros dele poderiam estar lá. Inclusive o Sérgio Moro estava no local. O Sérgio Moro não foi avisado que foi cancelado. Ele ficou lá esperando também que nem bobo. Né? Segundo... E também viralizou a cara dele de paisagem diante dessa situação. E segundo, ele falou assim, eu não tinha novidade para apresentar para a imprensa naquele momento. Cara, você é a novidade. Não era só a imprensa brasileira que estava lá, era a imprensa de outros lugares, eram outros investidores, enfim, uma série de interesses diferentes ali que podem ser usados em benefício do Brasil, em benefício do seu governo, e você é a novidade, entendeu? Os caras querem falar com você, eles não querem pegar e ler, né, vamos usar lá o alvo preferido deles agora, eles não querem pegar e ler a Folha de São Paulo falando sobre Bolsonaro. Eles querem falar com o Jair Bolsonaro. Então, falar que não tem novidade tá errado, tá? Então, assim, teve gente dizendo que foi a primeira vez que aconteceu algo do tipo, uma coisa meio vexaminosa, meio amadora, né? Num sentido até negativo do termo. Então, essa entrevista gerou essa imagem que o Matias lembrou, que se tornou uma imagem simbólica, e que vai se tornar o símbolo dessa reação morna e essa oportunidade desperdiçada pelo Bolsonaro em Davos, dele ser o centro das atenções e acabou ficando ali meio morno, né? Ele teve encontros interessantes? Teve, eu não estou negando isso, mas poderia ter sido muito mais, ele poderia ter voltado para casa como o cara do evento, entendeu? Olha, é o seguinte, já chamei o Shinzo Abe, tá ok? Para me visitar aqui em Brasília, entendeu? A gente vai fazer aqui uns investimentos, vai negociar isso. Conversei lá com o Mark Rutte também, a gente vai modernizar os portos brasileiros aí com empresa holandesa, porque Roterdã é o maior porto do universo. Enfim, uma série de coisas que poderiam ser feitas, poderiam ser anunciadas. E aí, ele teria dito, né, a empresários durante o encontro que o Brasil vai ficar no Acordo do Clima de Paris, tá? Lembrando que, inclusive, o próprio ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que dentro de uma trupicada ou outra, disse que o Brasil vai ficar no Acordo de Paris. Então, né, essa é uma das poucas informações sobre esses encontros. E aí tivemos, né, só para a gente mudar para o resto de Davos e depois para algumas outras notícias sobre o Brasil, tivemos uma situação... quando a gente falou daquela vez que estava rolando aquela fake news de que a Bolívia proibiu o cristianismo, né, a gente fez aquele lembrete para o pessoal, que é um lembrete sempre muito válido, por isso vamos repetir, que é o seguinte: se você não sabe espanhol, castelhano, você não sabe castelhano. Parem de achar que portunhol é a mesma coisa. A gente falou isso antes do Bolsonaro ser sequer candidato, antes que alguém venha acusar de alguma coisa. A gente falou disso numa situação em relação à Bolívia e a gente falou isso sério, tá? O pior erro que você pode fazer é achar que sabe alguma coisa quando não sabe. No caso do idioma, e no caso de um outro idioma latino, como o castelhano, para você cair, por exemplo, num falso cognato, como foi naquela época... e foi de novo agora, é facinho. Porque o que aconteceu? Um dos filhos, né, do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que estava em Davos... junto com o Carluxo. E que é uma espécie de chanceler extraoficial do governo. Inclusive acaba falando mais do que devia.
Não sei qual a referência específica que você quis dar. Essa atual em relação à intervenção militar na Venezuela. Ah, sim, que ele desmentiu o próprio presidente, o vice-presidente. Pois é. Na cúpula do governo Bolsonaro, quem tem a melhor sintonia com as Forças Armadas é o general Mourão. Sim. Então quem entende ali da caserna é ele. E pensando nessa questão da Venezuela, que a gente vai tratar no bloco seguinte, é ele que tem o termômetro ali do alto comando militar. Sim. E que, vamos lembrar, foi forjado, né, em guerra na MINUSTAH. Sim. Que foi justamente uma missão da ONU. Então, é uma intervenção militar brasileira na Venezuela com esse oficialato, eu só enxergo dessa maneira. Bem, concordo plenamente. E aí no caso, né, no outro caso, né, do Eduardo Bolsonaro, de falar muito, né, no caso do falso cognato, foi o seguinte: ele escreveu assim no Twitter: mesmo jornal, mesma fonte, mas uma tremenda diferença no título que vai para o Brasil do título que vai para a Espanha. E aí uma imagem com duas manchetes do El País, que é um jornal de matriz espanhola que tem uma sucursal brasileira, uma matéria escrita por uma jornalista chamada Alicia Gonzalez, que é espanhola, e aí no Brasil saiu assim: o breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. E na Espanha saiu assim: Bolsonaro anima a los ejecutivos de Davos a invertir en el nuevo Brasil. Primeiro, uma coisa que é importante colocar, que é muitas vezes quem decide a manchete é o editor, não é o autor. Tá? Então o editor no Brasil coloca uma coisa, o editor na Espanha coloca outra coisa, o editor na Itália coloca outra coisa. E aí o que aconteceu? A própria autora da matéria, Alicia Gonzalez, retuitou, marcou o senhor Bolsonaro, SP, ela chama ele de senhor, e disse: você caiu num falso cognato espanhol, porque anima significa pedir, não convencer, não entusiasmar. É. Então assim, o Bolsonaro anima executivos de Davos, não é o Bolsonaro deixou eles entusiasmados, é Bolsonaro pede executivos que invistam no Brasil. É isso que a manchete da Espanha está dizendo, que é uma manchete fria. Bolsonaro pede executivos investirem no Brasil. É isso, acabou. Tá? O Twitter dela é @agvicente, né? AG, imagino eu, de Alicia Gonzalez. Então, toda essa circunstância, toda a recepção, inclusive com a imprensa internacional e tal, colaborou para ser uma coisa bem meh. Entendeu? E novamente ele tinha ali a chance, a faca e o queijo na mão, ou o presunto, enfim, não sei, o alimento que vocês quiserem, né? Mas para ser o grande destaque. E não foi. Ou não foi na proporção que poderia ter sido. Passando rapidamente pelo restante de Davos, o Sesc Pompeia falou para os presentes, mas como, né, não houve delegação dos Estados Unidos, ele falou por telão, tá? Logo depois do Bolsonaro. Segundo um dos membros do comitê organizador do fórum, nas 49 edições do evento, o recurso do telão foi usado menos de 10 vezes e sempre em circunstâncias especiais. Né? E aí o Mike Pompeo defendeu as políticas econômicas do Trump, listou uma série de dados positivos, colocou ali questões da Coreia, falou sobre também Rússia, falou sobre Venezuela, né? Então passou lá todo o cenário atual, ele que é secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, que é como se fosse, né, o chanceler. Detalhe, o Mike Pompeo falou via telão por 27 minutos quase. Tá, 26, vamos colocar 26, vamos reduzir para baixo, vamos arredondar para baixo. 26 minutos. Outra notícia interessante, assim, né, que o presidente, né, da Huawei, né, não sabemos pronunciar essa, já deram várias sugestões de pronúncia, 3 diferentes, pelo menos. O Liang Hua estava em Davos, claro, né, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e disse basicamente o seguinte:
não somos uma ameaça à segurança global. É muito James Bond, assim, tipo, o cara ir num grande evento para falar que ele não quer dominar o mundo. Olha, não quero destruir o mundo, não somos uma ameaça global. Enquanto que a agência estatal chinesa, a Xinhua, acusa, né, os Estados Unidos de assédio em tecnologia, citando, né, o episódio aí da extradição da CFO da Huawei. Isso, a Meng Wanzhou. A Merkel e o Shinzo Abe também falaram, né, perante ali o público no fórum de Davos. O Shinzo Abe falou muito sobre qual vai ser o foco da presidência japonesa do G20, né, já que o Japão vai assumir a presidência rotativa do G20, falou um pouco sobre ali suas pautas, disse que mudança climática é um consenso, é necessário reconstruir confiança no sistema de comércio global e resolverem disputas tarifárias e guerras comerciais por vias negociadas. A Merkel defendeu reformas de instituições globais para obter ganhos que beneficiem a todos. Tá? O mundo ocidental tem que agir contra a fragmentação da arquitetura internacional. Tá? Então foram ali alguns dos discursos e ambos defendendo a reforma da OMC, Organização Mundial de Comércio. E também em relação, né, a Davos, tivemos o MBS, né, presente, o Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, e falando basicamente, olha, esse negócio aí do jornalista que a gente matou, esquartejou, deixa isso pra lá, vamos conversar, né, vamos ser amigos e tal. Inclusive, assim, as principais notícias que eu vi, eu estava acompanhando pela Reuters, tá? A Reuters fez assim um hot site, né? www.reuters.com/Davos. E a própria Reuters, lembrando, a Reuters é uma agência de notícias, eles fazem uma coisa bem factual, tá? Eles não têm muitos ensaios de opinião, é uma agência de notícias. E a própria Reuters, né, que é uma relativamente ali distante, né, colocou a recepção ao Bolsonaro como bland, né? Bland seria ali o insosso, né? Então, olha, foi meio insossa ali a recepção, acharam que faltou um sal ali, faltou um temperinho, né? Então, vou até ler aqui, achei aqui. O novo presidente do Brasil, na terça-feira, fez uma breve e vaga pitch de venda, né? Pitch, assim, né? Oferta, né? O pitch vem do arremesso do beisebol, mas é quando você tem um produto e você vai oferecer para um cliente, né? Por um novo Brasil, né? Otimismo dos negócios sobre o país está em alta. Ao longo termo, entretanto, é outro assunto. Ou seja, né, e aí o texto vai usar lá, como disse, o termo blend. Blend, tá com A, não é blend de misturar, de sabor. De café. De café. Agora, vindo para algumas notícias brasileiras, particularmente, tivemos, no início dessa semana, a Arábia Saudita suspendendo 5 frigoríficos da lista de exportadores brasileiros de carne de frango ao país. Eu vi... Olha o viés ideológico. Então, eu li um texto no noticiário de um jornalista econômico, agora não vou me lembrar o nome dele, infelizmente, tinha até salvado o link, mas acho que eu perdi porque eu sou burro. Depois, quando eu achar, eu vou postar no Twitter, tá? Para não acharem que eu estou inventando. Colocando que essa decisão saudita pode ter um fundo puramente econômico. Tá? Por conta da questão de preço, né? O preço brasileiro estaria ali interferindo no preço interno e a Arábia Saudita foi lá e cessou, né, a autorização ali de alguns frigoríficos. A questão é o seguinte: dos 58 frigoríficos habilitados para exportar para a Arábia Saudita, 33 já estariam descredenciados. Isso é um volume muito grande. Então, pode ser também, né, um alerta sobre a questão de Jerusalém, um alerta sobre a questão no Oriente Médio. Tá?
Teve gente falando também de barreira sanitária, mas acho que não é barreira sanitária, porque barreira sanitária sempre dá um bafafá gigante, porque todo mundo se aproveita disso para barrar os produtos de um determinado país. A gente comentou isso lá no episódio da JBS e tal, Operação Carne Fraca e tudo mais. Então, a Arábia Saudita anunciou isso, pode ter uma razão econômica, mas o volume é muito grande, então pode ter sim, também ou exclusivamente, uma questão política envolvida. Apesar disso tudo, né, o Brasil, no Conselho de Segurança da ONU, representado pelo embaixador Frederico Mayer, continuou a defender, melhor dizendo, né, a histórica posição brasileira de uma solução de 2 estados. Né? Em outras palavras, o embaixador brasileiro na ONU disse: queremos criar um Estado da Palestina. Né? Em outras palavras, foi o que ele disse. Né? Eu sei que é a posição histórica brasileira. Né? E salvo engano, o Mourão também negou que o Brasil iria retirar a embaixada na Palestina. Né? Sim, ele disse que isso é ilação. Né? Nesse caso aqui, segundo a matéria da Thalita Fernandes. Né? Nada disso. Os 2 estados são reconhecidos. O resto tudo é retórica e ilação. O Mourão, ele é um caso curioso, assim, é uma mera anedota. Porque ele tem ascendência indígena, ele mesmo fala, né? E a família dele vem do Rio Grande do Sul, ele é nascido no Rio Grande do Sul. Porém, ele tem um sotaque carioca, ele é flamenguista. Eu tô falando isso porque o senhor Antônio Tabet, vulgo Kibiloco, você viu o vídeo que ele compartilhou? Sim. Que o Mourão chegou no seu primeiro dia. Segunda-feira. Com os repórteres falou: bom dia, o que importa é que o Flamengo ganhou, o Botafogo perdeu. Assim, pra mim, o cara era do Rio Grande do Sul. Ele tem meio que obrigação moral de ser ou Colorado, ou Grêmio, ou torcedor de algum time de Caxias, vai. Né, se ele for muito exótico. Mas se ele é filho de militar. Nasceu. Pode ter nascido por acaso. Não, sim, ele é filho de militar, isso sim. Então pode ser isso. E além disso, segundo o Diogo Bercito, do Orientalíssimo, nós temos uma delegação de líderes religiosos palestinos. O pai e a mãe são amazonenses, então isso pode explicar aí a predileção clubística dele. Pelo Flamengo, também pode ser isso também. Segundo, né, o Diogo Bercito, do Orientalíssimo, chega amanhã ao Brasil uma comitiva religiosa de palestinos que é chefiada por cristãos palestinos. Essa é uma coisa que a gente também já lembrou aqui várias vezes, né, que assim, palestinos são todos muçulmanos, como se isso fosse um problema também, né, mas normalmente tem-se uma visão muito monolítica dessas relações, e não, nós temos muitos milhões de árabes cristãos, tá? No Egito, né? Só no Egito são 10 milhões de árabes cristãos. Na Síria, na Palestina. Os iraquianos cristãos hoje são minoria por conta da invasão dos Estados Unidos, porque eles começaram a ser perseguidos e fugiram para a Síria, inclusive. Então, essa comitiva chega ao Brasil amanhã, veremos o que vai resultar disso.